quando eu ia passar as férias na casa dos seus pais, então eu fazia com a sua mãe, eu não sei como se chama, mas é uma coisa para pôr num lugar que abria a geladeira de feltro. Então fazia como se fosse uma manga assim que podia entrar e pendurava uns moranguinhos também de feltro que se enchia com algodão e depois bordava eles assim com fio. A gente fazia várias vezes, fizemos isso e levava para casa dos meus pais, era de presente. E o meu pai era meio chato porque ele mandava você ser modelo, né? Modelo. Para aqui, olha para lá, vou tirar fotografia, mas eu queria só ler os livros, tinha um monte de livros na sua casa, livro e gibi. Isso que eu queria fazer é ler. Mas você sabe por que meu pai ficava mandando você ser modelo, né? Porque você era bonita, ele queria tirar foto sua, não é? É, mas acho que ele tirava foto de todos os sobrinhos. Tirava, mas parece que uma foto sua a gente ganhou um concurso com ela, não é? Ganhou. Que é você fazendo um bico, uma coisa assim? Qual que é? Não, aquela lá é a Leia, eu troquei as primas. É. Ah, bacana. Sim. Então tá. E você lembra da sua avó? Da Cime? Da Cime eu lembro um pouco porque nós não vimos ela muito. Eu fui uma vez para Erechim com o Sérgio, meu pai e eu. E passamos lá também, quando eles ainda moravam em Quatro Irmãos. E outra vez foi toda a minha família para Erechim, para ver com a Babi. E eu lembrava só que ela tem um cabelo assim, fininho, assim. É. E não lembra nenhuma comida, alguma coisa que ela fazia? Comida não. Não. Não lembro. Tá. Você lembra? Lembro. O quê? Então, vira assim. Vira assim. Que ela fazia chegava na casa dela, sempre tinha uma coisa de carne cozida e batata. E sempre, depois quando já era adolescente, ela me dava cerveja preta, mouse beer, que era uma delícia, assim. Ela fazia parte da refeição, um copo de mouse beer com aquela carne cozida, macia, bem cozida na panela de pressão. E os pratos eram não era prato de louça, era um prato meio que de um metal, assim, não sei o nome do metal, e os armários de madeira, muitos armários. Sempre tinha aquela comida gostosa na casa dela, ia fazer se sentar e comer lá. Sempre quando eu estava na casa da tia Bela, que ia lá na casa dela, que era atrás, né? Porque também eles tinham uma vez eles moravam em outra casa em 3 vendas, então era tipo um comércio, assim, uma loja um mercado de comidinhas e depois vendinha, né? Sim. Depois tinha a casa da tia Bela, aí você andava lá para baixo, tinha a casa da Babi Isso eu lembro, isso eu lembro. E depois você andava muito mais para baixo, tinha um riozinho. E tinha um campo e tal. E depois eles mudaram para esse lugar que continua sendo a casa da tia Bela, mas aí a Babi morava para trás, numa casinha da casa, do fundo, assim. Sim. Eu acho que a Babi veio aqui com a tia Fanny. Tia Feig. Tia Feig. Não, para nós era Fanny. Fanny as duas. E quando a Das tinha, eu acho que nem 1 ano. Então ela veio visitar. A única vez. E ela visitou? E sabe que para vir visitar, ela não tinha passaporte brasileiro. E no fim, o que aconteceu? Ela nunca foi naturalizada brasileiro. Então ela precisou vir com um laissez-passer. Sabe o que é? Em vez de passaporte, que se deixam passar. Salvo-conduto. Salvo-conduto. E só depois que ela voltou, depois de estar, sei lá quantos, 50 anos no Brasil, é que ela ficou brasileira. A minha mãe era naturalizada brasileira. Mas a Babi não. Que meu pai também é natural. Ele veio com... Acho que ele tinha 1 ano quando eles vieram da... Minha mãe tinha 6 anos. Seu pai Sim. Seu pai... Aí fala também de quem nasceu primeiro e por último. Era minha mãe, porque toda hora alguém fala diferente. Sua mãe, Elias, Meller, Salomão, Natan e Bela. Tá bom. E a Bela era de outro pai. Aí a Bela, conta da Bela um pouco, se você lembra alguma coisa. Eu não lembro. Ela não veio dessas vezes, você não viu? Ela veio, mas quase nunca tive
nenhum nenhum contato. ou alguma coisa para falar. Entendi. Tá, e pergunta agora do Cláudio. Como vai o Cláudio? Como vai o Cláudio? Foi a única que perguntei. A única Não. que perguntou como ia o Cláudio. Então tá bom. Então, como vai o Cláudio? Fala Cláudio, vem para Israel, vem visitar. E a Ida me falou, tudo que você faz, escreve livro, que gosta de cinema, tem aqui tudo. Se você vier em outubro, tem o Festival do Cinema em Haifa. Então você pode ficar na minha casa e eu te levo todo dia para ver cinema de todo mundo. Que é feriado. É feriado e também tem cinema. Olha que esse homem vai te dar trabalho todo dia aí no cinema. E vem com a Tânia. É. E Os viu? dois. Tá. Tá, tô te esperando. A minha família é a melhor coisa que eu tenho no mundo. E a pessoa, quem a você minha mais família considera? é a minha vida. É a vida. E a vida é uma pena caída. Esses poetas. Precisou, tá tão bonito. Bom, tem que pôr. Miriam, tem que pôr tempero na comida, senão não tem gosto. Bom, então vamos aproveitar. Eu tenho, né, a falação. eu tenho uma grande sombrinha, Idinha, queridinha, o que eu vou dizer mais? Todos meus sobrinhos são queridos, eu não tenho sobrinhos que eu não gosto. É, você falou. E a sua mãe? Como é que é? A sua mãe, como era? A minha mãe, é difícil encontrar uma pessoa como ela. O sacrifício que ela teve, trazer 5 filhos com dificuldades da Tchecoslovaquia, com muitas dificuldades. E trouxe a gente para 4 irmãos, onde meu pai já estava lá há um certo tempo, mas não tinha condições mínimas de convivência. A gente morou nos primeiros tempos numa barraca, como se diz, feito de barro batido. Só depois de um certo tempo, nosso pai conseguiu construir uma casa de madeira. Mas meu pai, infelizmente, não teve muita sorte de aproveitar de sua família. Isso foi uma grande tragédia, entre outras. E a sua mãe? A mamãe, nunca vi minha mãe desocupada, sempre trabalhou. Você sabe o que é isso? Ordenhar vacas, tem que trazê-las de uma certa distância. No inverno, atrás de chuvas, frio, ordenhar as vacas para nossa sobrevivência. Vendíamos leite na aldeia, íamos na escola com muita dificuldade, distância grande. Naquela época não tinha estradas, tinha picadas. Tudo era difícil, mas éramos jovens e sobrevivemos. E nós hoje somos uma tribo Berger feliz. Isso é importante. Quer mais do que isso? Não quero. E a Feiga, minha irmã? É a minha mãe? A minha irmãzinha é uma tristeza, Perder uma irmãzinha como a Fanny, todo mundo considerava ela desde a sua infância. Ela tinha um coração de anjo, mas também não teve muita sorte. Com dificuldade, criou seus filhos. Não sei se teve muito prazer em conhecer os netos. O que mais que eu posso dizer? Dado as qualidades, eu ultimamente ainda falei com um primo antigo, que ele conhecia eu e a Fanny. Ele falou que a Fanny era uma personalidade importante, tinha uma boa caligrafia, muito legível. O que mais? Mil qualidades,
Mais do que isso eu não posso contar. E a tia Feig? A tia Feig, outra, era uma segunda mãe, sem exageros. Era a segunda mãe, sempre estava, desde a vinda da Tchecoslovaquia, ela deu uma mãozinha para nossa mãe, deu uma mãozinha. Depois disso, quase todos os filhos viveram uma certa temporada em sua casa. Ela era um grande coração, titia Feigele.